estudantes! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo. Eu sou Natália, professora de Geografia, e na nossa aula de hoje vamos viajar pelos continentes e conhecer a sua formação e história dos povos originários americanos. Bora para essa viagem? Vamos lá! E para os professores e professoras que nos acompanham, o eixo temático é o meio ambiente e a sustentabilidade, tendo como objetivo de aprendizagem compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações, entendendo a formação e organização espacial atual de espaços geográficos próximos ou distantes. E como objetivo específico da aula, entender e conhecer a formação dos continentes e dos povos originários da América. E vocês, estudantes, não se esqueçam de registrar a presença de vocês nessa aula, através do QR Code que está aí na sua tela. É importante que em todas as aulas que você assistir, registre a sua presença, ok? Sempre iremos te lembrar disso. Como você já deve saber, os continentes são divididos em grandes porções de terras, organizados pelos seres humanos para se dividirem em diferentes territórios, nações e países, cada qual com seus costumes e histórias de seus povos. Há uma grande diversidade populacional no mundo e diferentes modos de vida. Mas você sabe como essas grandes porções de terra, que são os continentes, foram formadas? Não, eles não possuem esse formato e essa divisão entre os oceanos por acaso, e nem sempre se dividiram dessa forma. Antes dessa organização que temos hoje, os continentes eram formados apenas por um único grande continente, uma única porção de terra gigantesca. Foi chamado pelos estudiosos de supercontinente, ou também o termo mais conhecido, que é Pangeia, que em grego significa toda a terra. Estima-se que essa formação tenha sido entre 540 a 250 milhões de anos atrás, conhecido na geologia como era paleozoica, muito antes de existirem os dinossauros, viu? Mas, se foi há tanto tempo assim, como que os cientistas descobriram isso? Aí que vem a melhor parte dessa história, pois os cientistas e estudiosos do século XVII já começaram a perceber que o formato territorial dos continentes se encaixavam uns nos outros, mas ainda não tinham provas concretas o suficiente para provar isso, já que era uma ideia meio maluca na época. No século XX, o cientista Alfred Wegener se dedicou a entender e provar a teoria que ele chamou de deriva continental, baseado na observação das linhas da costa da América do Sul e da África, que se encaixaram, com provas paleontológicas de animais da mesma família e espécie que tanto foram encontradas na África como na América. E a partir dessa descoberta, começou a se pensar que todos os continentes poderiam ser encaixados, unidos no passado e hoje separados. Porém, o que Wegener não conseguiu compreender, e que só em 1960 foi provado, é que essa movimentação do continente e fragmentação dessa porção de terra ocorreu pela movimentação das placas tectônicas, que estão em constante movimento e que contribuíram para a modificação e criação de relevo, vulcões e abalos sísmicos no continente. Tudo isso é devido à movimentação das placas no interior da Terra. Wegener estava certo sobre a sua ideia, mas não sabia que o motivo da movimentação dos continentes eram as placas tectônicas. Hoje, nós temos essa organização dos 6 continentes do mundo: a Ásia, Europa, África, Oceania, a Antártica e a América, o continente que nós estamos. Ele é o segundo maior em tamanho e abriga uma população muito diversa, em etnia e cultura, com mais de 1 bilhão de habitantes. Mas você sabe quem foi um dos primeiros povos que ocuparam esse continente? Então vamos voltar um pouco na história para entender.
Os primeiros povos já estavam presentes no continente bem antes dos europeus e, inclusive, são chamados de pré-colombianos na história, por habitarem esse território antes da chegada de Cristóvão Colombo, navegador e explorador das terras americanas. Os povos incas, astecas e maias ocuparam, em sua maioria, o território da América Latina, como a Colômbia, Peru e Bolívia, e na América Central, como Honduras e Belize, além do México. Esses povos tinham suas próprias sociedades organizadas e viviam principalmente da agricultura. Inclusive, a civilização maia tinha grandes conhecimentos matemáticos e construíram um calendário com 365 dias do ano. Isso te faz lembrar alguma coisa? Sim, exatamente. O calendário que utilizamos no ocidente do planeta foi inspirado no calendário maia, também dividido em 365 dias. Já no Brasil, que também faz parte da América Latina, os primeiros povos tradicionais eram os indígenas das etnias tupis, guaranis e diversas outras que habitaram e ainda habitam o nosso país. Hoje em dia, a maior quantidade de populações indígenas no Brasil estão no estado do Amazonas. A cultura e ancestralidade indígena apresenta muita relação com a floresta amazônica, que está presente em grande parte desse estado. Você sabia que as comunidades indígenas são líderes na proteção do meio ambiente? Há muitos movimentos indígenas para a proteção das florestas, matas, rios, principalmente porque em suas formas de vida há uma grande relação e dependência com a natureza, considerando esses recursos naturais sagrados e importantes para a vida dos seres vivos. Muito bacana, não é mesmo? Os povos tradicionais possuem muitos ensinamentos para nos transmitir. E não podemos esquecer os povos indígenas tradicionais da América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Eram diversos os povos que viviam nessas regiões, como os apaches, os iroqueses, esquimós, na região mais fria e na Groenlândia. Além disso, muitos desses grupos indígenas, principalmente do território dos Estados Unidos, se inspiraram em nomes dos seus estados, como Dakota, Illinois, Missouri, entre outros grupos indígenas. Inclusive, muitos desses nomes hoje são inspirações para os nomes dos times de basquete dos Estados Unidos. Vamos agora assistir a um vídeo em formato de animação muito bacana, que resume bem as principais características dos principais povos da América. Vamos assistir! Muito antes dos portugueses, espanhóis ou os ingleses terem chegado no continente americano, sabemos que haviam muitos povos e civilizações nessa terra, até bem desenvolvidas. Também vamos conhecer os verdadeiros americanos que viveram e ainda vivem nessa terra. Os primeiros habitantes desse continente provavelmente vieram por meio do Estreito de Bering, que era uma conexão entre a Sibéria e o Alasca. Com o tempo, ela foi sumindo e os povos então se estabeleceram aqui. Na América do Norte haviam muitas tribos, podem se classificar como clãs, já que eram compostas por basicamente famílias. Todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico, ou seja, todos eles eram quase únicos. Isso quer dizer que apenas um pequeno detalhe poderia dizer se alguém fazia parte de um determinado clã ou não. Poderia ser um simples alimento e até mesmo uma mudança linguística. Entretanto, os clãs americanos tinham características em comum. Por exemplo, suas crenças. Muitos clãs acreditavam na existência de inúmeros seres espirituais e um único espírito criador de tudo. Seria ele o grande espírito. E muitos deles tinham xamãs, que eram designados para tarefas espirituais. Seu principal objetivo era manter a cultura viva. Muitos dos clãs também acreditavam que a terra, com seus elementos naturais, eram sagrados e deveriam ser protegidos a todo custo.
Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens e não civilizados, porém a história nos mostra ao contrário. Eles viviam em comunidades bem organizadas e apresentavam formas interessantes de administrar suas terras. Eles compartilhavam com outras tribos terras de caça, faziam alianças, tanto culturais quanto militares, formavam uniões, socializavam e formavam grandes comemorações entre seus clãs. Cerimônias religiosas eram feitas sempre entre as tribos amigáveis, com o intuito de melhorar as relações entre os mesmos e permanecer a sua cultura viva. Caso houvesse um conflito, as tribos que faziam parte de alianças se organizavam para ataques e formavam estratégias formidáveis. Às vezes os clãs tentavam se resolver sem o uso da agressão, já que então uma coisinha pequenininha poderia resultar em uma guerra devastadora. Poderiam ocorrer também ameaças. Se algum líder de um clã que não seguisse as normas ou crenças de uma determinada região, ignorando completamente seus xamãs, as tribos que dominavam a região julgavam o líder e poderiam puni-lo. Uma das famosas punições para líderes de outros clãs era esquartejar e cortar fora a sua cabeça. Ela era enterrada por sinal de respeito, mas não teria sua cremação, já que era cerimonial para a passagem do seu espírito ao mundo dos mortos. Ou seja, iria sofrer até mesmo após a morte. Irei colocar os principais povos norte-americanos aí na tela. Eles eram, além de ser os principais povos, eram os mais poderosos da América do Norte e futuramente lutariam contra seus colonizadores. Já na América Central, comparando-se aos outros povos da América do Norte e até mesmo do Sul, eles eram mais avançados e tinham sistemas complexos, culturais e políticos. Um grande exemplo disso são os astecas e os maias, que eram avançados na medicina, agricultura, economia, astronomia, escrita, arquitetura, na arte e em sua organização militar e social. Os mesmos povos tinham crenças totalmente rígidas, tinham exércitos organizados, tinham impostos, regimes e alianças, tanto comerciais quanto militares com outras civilizações do continente. Os maias, em relação aos astecas, eram divididos em várias cidades e estados, e nunca fizeram parte de um império totalmente unificado. Viviam intensos conflitos. Suas crenças eram politeístas e faziam sacrifícios para seus deuses. Eram povos criativos e artísticos. Gostavam muito da pintura e da escultura. Uma civilização que se assemelhava aos astecas e aos maias, mas não se localizava na mesma região continental, eram os incas. Ocupavam as cordilheiras dos Andes e estavam familiarizados com a agricultura, arte, política e astronomia. Como os povos da América Central eram bem avançados em relação aos povos norte-americanos e sul-americanos, que ainda viviam em tribos. O povo que mais se destacou na América do Sul com certeza foram eles. Como na América do Norte, a América do Sul também era constituída por inúmeras tribos e clãs, sendo eles os tupis, guaranis, tupiquins, tamoios e muitos outros povos, que ocupavam grande parte do território sul-americano, principalmente aqui no Brasil. Esses povos eram muito diferentes uns dos outros, tinham crenças diferentes, culturas diferentes, línguas, formas de ver o mundo e entre muitas outras coisas. Comparando-se a outros povos, eram menos avançados do que os povos da América Central e da América do Norte, viviam em intensos conflitos entre si. Era também comum em algumas dessas tribos a prática do canibalismo. Claro que eles não comiam pessoas da própria tribo, não, apenas comiam guerreiros e líderes de outras tribos. Entretanto, eles eram povos bem interessantes, tinham conhecimento da arte e fabricavam ferramentas bem úteis para o dia a dia. E aí, o que achou da nossa aula, conhecendo um pouco da história e da formação dos continentes e primeiros habitantes das Américas? Espero que tenha ficado curioso ou curiosa para conhecer e estudar ainda mais esses temas. Para te impulsionar nos estudos, pesquise sobre esse memorial da América Latina e o que ele simboliza para os povos tradicionais que habitaram e habitam o nosso continente. E a nossa aula de hoje está terminando por aqui. Se você não marcou a sua presença, faça isso agora mesmo, antes que a aula termine. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser marcar a gente durante as aulas, o nosso Instagram é o @deveremcasanatv. Lá você também fica sabendo de várias novidades. Então, tchau, tchau, estudantes! Até nosso próximo encontro. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!